professor do curso de pós-graduação em Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos pela Faculdade Novare de São Paulo e idealizador e fundador do Instituto Bem-te-Vi. Professor Yuri, em nome da secretária municipal de Educação, professora Janaína Araújo, e de toda a rede municipal, agradeço por aceitar nosso convite. Será um prazer ouvi-lo, professor. Seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Boa tarde a todos. Meu nome é Yuri, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, falando diretamente com os professores da rede municipal de ensino do município de Itabuna. Quero agradecer a oportunidade de ter esse espaço de fala aqui, agradecer a senhora Elisângela Mello, que é diretora do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação de Itabuna, ao senhor Augusto Castro, prefeito da cidade, que falou agora, né? Uma honra conhecê-lo, não te conhecia. A senhora Janaína também, secretária de Educação, e a toda a equipe envolvida nesse evento e toda a equipe dedicada à educação da rede municipal de Itabuna. Eu tenho um apreço grande por essa cidade porque eu tenho um irmão que mora aí, se chama Sami, e eu sou baiano, eu moro em Campinas, estado de São Paulo, mas eu nasci na Bahia, nasci em Salvador, então eu tenho um afeto, né, um vínculo de afeto com o povo da Bahia. Bom, eu fui gentilmente convidado para falar nesse evento, né, na jornada pedagógica, esse evento tão importante, tão significativo, diante desse momento que nós estamos vivendo, um tanto desafiador para todos nós, né, em relação à pandemia, e o momento que se aproxima, né, eu sei que, pelas notícias que eu tenho, que no município de Itabuna ainda não é o momento de voltar às aulas presenciais nas escolas. É uma situação muito complexa, né? Muitos fatores envolvidos, muitas necessidades a serem cuidadas. Então, eu sei que é uma decisão muito difícil a ser tomada, né? Qual é o momento de voltar e tudo mais, e como fazer isso. Então, a Elisângela me convidou para falar a respeito de como que a comunicação não violenta, que é um tema que eu estudo bastante, como que a comunicação não violenta pode nos apoiar no retorno às aulas presenciais. Como é que esse processo de retorno para as aulas presenciais pode ser conduzido de uma forma boa, de uma forma saudável, de uma forma produtiva, de uma forma que ofereça segurança para as pessoas em todos os aspectos. Não estamos só falando de segurança em relação à saúde pública, à saúde física, mas segurança em relação à saúde mental, à saúde emocional, né? E eu sei que existem diversos conflitos acontecendo na sociedade em torno de temas polêmicos, né? Diversos temas polêmicos que estão gerando um tanto de polarizações em relação às políticas públicas e decisões, de como conduzir as coisas, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. E então a comunicação não violenta traz um recurso muito útil para trabalhar o diálogo entre as diferenças de perspectivas, diferenças de pontos de vista, de ideias, né? Então, né, como eu fui apresentado agora, eu sou profissionalmente, minha principal atividade profissional é como mediador de conflitos, né? Eu trabalho facilitando o diálogo entre pessoas que estão em conflito. E assim como eu, nós temos uma rede enorme de pessoas, graças a Deus, no Brasil e no mundo, dedicadas a esse tema, a fomentar uma cultura de paz.
E isso tem sido feito cada vez mais no âmbito escolar. Eu vi a apresentação, né, que foi feita agora há pouco, diversas iniciativas muito bonitas, muito louváveis, né? Vocês estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz de ver essas iniciativas todas de justiça restaurativa, de grupos de cuidado e direito sistêmico e muito mais coisas, né, que vocês já estão fazendo. E quando a gente fala de cultura de paz, como trazer isso, né? Como imprimir a paz nas escolas, no contexto escolar. Eu vejo que esse trabalho de trazer uma cultura de paz para as escolas é de fundamental importância. É um dos focos do meu trabalho, assim como eu trabalho com pais e mães, né? Capacitar pais e mães, trazer para as famílias, para os núcleos familiares, a cultura de paz, a cultura do diálogo, a cultura do entendimento, né? E dentro desse panorama todo, né, de como trazer uma paz dentro das escolas para que as nossas crianças e os nossos jovens aprendam a dialogar, para que aprendam a ser pessoas pacíficas, pessoas que sabem resolver os seus conflitos, que sabem lidar de forma construtiva com a diversidade que existe na sociedade. É interessante, é importante a gente entender um dos princípios que existem na comunicação não violenta, que foi ensinado pelo Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano, é a pessoa que criou a comunicação não violenta. Ele disse o seguinte, que toda violência que existe é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E isso é um ensinamento. Isso é um ensinamento. Se a gente observar bem, a gente chega nessa constatação que toda atitude violenta é uma expressão trágica de uma necessidade atendida. As pessoas estão buscando o tempo todo atender necessidades. Esse é um entendimento, um entendimento do ser humano, da psicologia humana, do ser humano, das dinâmicas das relações humanas, que todos nós temos necessidades que nós buscamos a todo instante atender essas necessidades. E por vezes, as formas que nós encontramos para atender as nossas necessidades não são produtivas, não são construtivas. Muitas vezes são trágicas, porque provocam dano para outras pessoas, né? Então, uma coisa que está diretamente relacionada com esse tema, né, da cultura de paz é a política do cuidado. A política do cuidado. É a gente trazer para todas as nossas ações o cuidado, né? Trazer como intenção de todas as nossas escolhas, todas as nossas metodologias, todas as nossas técnicas, todas as nossas práticas de como conduzir o nosso trabalho, né? Vocês professores, né? A maioria que está assistindo aqui essa apresentação são professores, né? Como que vocês podem trazer esse princípio do cuidado para o trabalho de vocês, né? E aí dentro desse cuidado, esse cuidado ele está sendo mais do que nunca importante nesse momento que nós estamos vivendo. Ele sempre foi importante, né? Para nós, né, pessoas, essa rede aí da cultura de paz, que eu só sou mais um que faço parte disso, para essas pessoas, essa
esse conceito, né, esse princípio do cuidado, de trazer isso para as escolas, já é uma coisa que não é de hoje. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão passando momentos de aflição, momentos de angústia. Eu mesmo estou passando. O meu pai nesse momento está hospitalizado com Covid, está numa situação bem delicada de saúde, né? Estou tendo que lidar com diversas emoções aqui conflitantes, né? Angústias, medos. E assim muitas pessoas estão passando por isso, já passaram, ainda vão passar. Então é um momento que requer uma atenção, com o cuidado com as pessoas. E dentro desse cuidado tem dois direcionamentos, porque quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente tá trazendo um direcionamento para nossa atenção. Onde que a gente coloca a nossa atenção, né? Isso quando a gente trabalha com mediação de conflitos, isso faz muito sentido, porque quando a gente está colocando a nossa atenção, né, direcionando o nosso olhar, direcionando a nossa atenção para o que o outro está fazendo de errado, isso gera sentimentos de raiva, de revolta, de indignação. Isso dificulta o diálogo, dificulta a gente conversar para buscar soluções que sejam benéficas para todas as pessoas que estão precisando de cuidado. Então, se a gente não toma cuidado com onde que a gente direciona a nossa atenção, a gente corre o risco de ficar direcionando a nossa atenção para coisas que não trazem benefício na busca de soluções para os problemas que nós estamos atravessando. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida a direcionar o nosso olhar, basicamente, para duas coisas. Como que nós estamos nos sentindo, como que os outros estão se sentindo, como cada pessoa está se sentindo, e do que eu estou precisando. Do que eu estou precisando, do que você está precisando, do que ele está precisando, do que os pais e as mães de crianças e jovens, nesse momento que nós estamos passando, do que os pais estão precisando, do que os professores estão precisando, como é que os professores estão se sentindo, como é que as crianças e os jovens estão se sentindo nesse momento, do que as crianças e jovens estão precisando. Porque isso nos ajuda a ter um olhar mais amplo para a situação que nós estamos vivendo e como que nós podemos ajudar as pessoas a lidar melhor, a superar essa dificuldade, a atravessar esse momento, né? Essa travessia que nós estamos passando coletivamente. Então a gente desenvolver essa empatia, né? Tem essa palavra da empatia que é um conceito central na comunicação não violenta. Tanto que muitas pessoas chamam comunicação não violenta de comunicação empática. É a mesma coisa, cá entre nós, é a mesma coisa. Comunicação não violenta é a mesma coisa que comunicação empática. A não violência, né? Ela pressupõe essa atitude empática de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, de ter uma intenção de compreender o outro, né? Essa imaginação de se colocar no lugar do outro. Então, esse é um momento que está solicitando de nós todos, eu falo no meu lugar, eu não sou pai, eu não sou professor de crianças e jovens, eu sou pai, eu tenho uma filha adolescente, tenho um filho de 11 anos, né?
mas eu converso com muitos professores, tenho muitos amigos professores, então eu me sensibilizo muito com a realidade de vocês, né? Então, assim, a gente está passando por, ao longo dos últimos anos, não só na pandemia, estou falando assim, nos últimos anos, né? Um processo de ressignificação da função da escola. Para que serve a escola? Para que serve o professor dentro de uma escola? Esse entendimento de qual que é a função da escola dentro da sociedade, de qual que é a função do professor dentro de uma escola, isso está passando por uma revisitação, por uma revisão, né? Antigamente a escola tinha a função de transmitir conteúdo, transmitir informação. Isso já é passado, né? Muitas escolas já estão com uma outra mentalidade, graças a Deus, né? De desenvolver, além do conhecimento, né? do conhecimento de coisas que são importantes para a vida, de desenvolver o cognitivo das pessoas, desenvolver a habilidade de raciocínio e tudo mais, de argumentação lógica, de saber estudar, enfim, desenvolvimento cognitivo. E de um tempo para cá, começou a entrar na pauta, né, das escolas, das secretarias da educação, e assim também dentro da Secretaria da Educação de Itabuna, um aspecto adicional a isso, que é o desenvolvimento socioemocional. Além do desenvolvimento cognitivo e de transmissão de alguns conhecimentos, é o desenvolvimento socioemocional, é a preparação para a vida, né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Eu me faço essa pergunta. Então, o que é realmente importante, né? Essa é uma pergunta filosófica, né? O que realmente importa nessa vida? Então, assim, a gente também, eu vejo muitas pessoas trazendo esse questionamento para a função da escola. O que é realmente importante, né? E eu particularmente, como eu trabalho com isso, com pacificação, com cultura de paz, para mim é muito claro isso, né? Que uma das maiores contribuições que uma escola pode dar para um estudante, ou que um pai, uma mãe, ou um cuidador pode dar para uma criança, para um jovem, é preparar para a vida, preparar para ser uma pessoa feliz. Esse é o objetivo maior, né? E dentro disso tem o aspecto de preparar a pessoa para viver em paz, né? A paz é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter na vida. A paz na vida, dentro de casa, dentro da família, nos seus relacionamentos, na sociedade, nas relações de trabalho, né? Maior riqueza, vale mais do que muita coisa que a gente possa pensar nesse momento, né? Então, dentro dessa educação para a paz, tem essa educação para o diálogo, né? E está muito ligado a isso o desenvolvimento emocional, né? Saber lidar com as próprias emoções, saber lidar com as diferenças, saber dialogar, né? Então, e aí tem esse momento que nós estamos chegando, né? Que eu tenho essa notícia que em breve, né? Não sabemos quando ainda, espero que seja, eu não vou falar nem espero que seja breve, porque é polêmico, eu sei que isso é polêmico. Tem gente que está desesperado para voltar às aulas presenciais, e eu acho importante essas pessoas serem compreendidas, porque realmente não está fácil estar com as crianças em casa. Eu estou com as crianças em casa, eu sei como é que é essa situação, né? Ensino remoto. Muita gente nem tem condição de fazer ensino remoto, não tem tecnologia para isso, né? Pessoas com menos condição financeira. Então tá uma situação difícil. E existem muitas pessoas que estão assim
não, pelo amor de Deus, não é hora ainda. E eu, assim, entendo perfeitamente as razões também, porque é uma questão de saúde pública, nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Controlar essa situação de contágio. Então, que seja no momento certo, que seja no momento que seja bom para todos, né? E está chegando esse momento, né, de voltar às aulas presenciais no município de vocês, aí em Itabuna. Então, como que isso pode ser feito de uma boa maneira? Como é que esse conhecimento da comunicação não violenta pode ajudar vocês, professores, a fazer essa transição com o cuidado necessário? Então, assim, uma das coisas, eu poderia falar de muitas coisas, né? Assim, uma das coisas é reconhecer que existem muitas necessidades envolvidas. A coisa é complexa, tá? Então, existe uma necessidade que as crianças estão tendo de aprendizado, de contato com conteúdo, né? Essa é uma necessidade. Outra necessidade de convívio, de vida social. Nossa, não tá fácil. Muitos adolescentes, assim, tendo que ficar isolados numa fase tão importante de desenvolver laços de amizade, vida social, desenvolver a sociabilização e não estar podendo nesse momento. Tá sendo muito duro isso aí, né? Então, é uma necessidade muito grande. Como promover isso aí? Como proporcionar um espaço em que esses jovens possam interagir, desenvolver esse lado social também, que é importante. E ao mesmo tempo ter uma necessidade de segurança, saúde pública, sabe, segurança em todos os aspectos. Enfim, é uma situação complexa. E vocês vão precisar lidar, assim como já estão precisando, lidar com todas essas necessidades que estão presentes ao mesmo tempo. E eu particularmente não tenho respostas. Eu me considero assim uma pessoa muito ignorante nesse sentido, de como conduzir, o que deve ser feito. Eu estou assim buscando aprender, ouvir opiniões, porque realmente a coisa é complexa. Mas uma das coisas que é muito importante e que eu escolhi, né, nesse momento, nessa palestra aqui, escolhi dar um foco nesse momento, que é como ajudar esses estudantes a lidarem com as emoções que eles estão atravessando, que eles estão sentindo com isso tudo que está acontecendo. Então, assim, tem gente, muita gente, com medo. Então, digamos que amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 3 meses, não sei quando, né? Mas vai chegar esse momento de retomar as aulas presenciais, né? Então, as pessoas vão voltar a ter o convívio presencial. Então, tem uma série de pressões acontecendo. Pais preocupados, mães com muito medo. E isso se transmite, né? As crianças sentem. O meu filho é por exemplo, que quando chega alguém perto, ele já põe a máscara assim, tá todo preocupado. E, lógico, e tem razão, né? E assim vai acontecer. E assim, as crianças vão chegar com uma série de sentimentos desconfortáveis, sentimentos dolorosos, né? Então vai ter gente com medo, vai ter gente angustiada, vai ter gente com dor, sentindo uma dor assim emocional, muitas vezes até física, sentindo a dor do luto por ter perdido pessoas queridas, né, familiares. Então tudo isso está presente, está acontecendo na vida das pessoas. Então, não adianta um professor chegar na aula
e, e fingir que isso não está acontecendo. Porque isso está acontecendo, né? Então, é como se... Eu vou dar um exemplo fácil de entender, né? Uma criança que chega na sala de aula e está com fome, não se alimentou direito, ou está com sono, não repousou direito, não teve boas condições de repouso, ela não consegue prestar atenção na aula, ela não consegue aprender, ela não consegue estar presente para o aprendizado. Então já é de muito tempo esse cuidado das políticas públicas, muitas vezes não tanto quanto seria necessário, né, em alguns lugares, mas já é de conhecimento de que é necessário isso. Cuidar para que as crianças tenham essas necessidades básicas atendidas, para poderem estar presentes na sala de aula para aprender, né? Só que aí a gente pode pegar esse entendimento mais básico das necessidades físicas, né, de alimento, de sono, por exemplo, e pode ampliar um pouco a compreensão das necessidades humanas, que vão além das necessidades físicas. Então, vai ter momento, com certeza, para muitas crianças e muitos jovens, que o que mais essas pessoas estão precisando nesse momento é acolhimento. É se sentir seguro. É ter um lugar onde elas possam expressar o seu sentimento. Por mais desagradável que seja esse sentimento, por mais difícil que seja para um adulto, para um professor, por exemplo, ouvir e lidar com isso, não saber o que fazer com isso, não saber como ajudar, mas assim, acolher o que esses alunos, esses estudantes trazem consigo, porque só tendo esse espaço de acolhimento em que, de alguma forma, esses jovens possam se expressar, possam pôr para fora, possam se sentir acolhidos, possam se sentir compreendidos, abraçados, né? Só tendo isso é que eles vão conseguir tá de volta, realmente estar de volta para o aprendizado. Então, assim, e aí tem diversas formas de fazer isso, né? Mas assim, uma coisa que é muito importante, e eu já vou, né, já acho que eu já estou faz uns 25 minutos falando, e eu já vou caminhando para a conclusão da minha fala, porque depois nós vamos abrir para algumas perguntas, e aí eu posso trazer um pouco mais esclarecer alguma coisa que for necessário. Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza, que é de extrema relevância para trazer isso para os estudantes, é que isso seja oferecido primeiro para os professores. Eu lembro de um workshop que eu dei numa escola municipal de São Paulo, uma amiga minha, que era professora dessa escola, ela até me falou antes, olha, essa escola, Yuri, é uma das escolas consideradas mais violentas da cidade de São Paulo. Fiquei até assustado, né, na época. Mas eu fui lá fazer uma vivência, um workshop de comunicação não violenta com os professores daquela escola. E eu comecei a fazer um exercício de empatia, né, dos professores se colocarem no lugar dos estudantes, se colocar no lugar dos pais, porque tinha muito conflito entre professores e pais e mães dos estudantes. E aí eu me dei conta de uma coisa, que foi uma dura realidade que eu aprendi naquela ocasião. E eu estava contribuindo para isso, olha que interessante. Por ignorância minha, eu estava contribuindo para isso. Os professores estavam se sentindo cobrados, inclusive por mim, como palestrante, lá como facilitador no workshop, eles estavam se sentindo cobrados por fazer mais ainda, por incorporar mais ainda no trabalho deles, que não é fácil, que a carga já é pesada,
né? Os professores já sofrem uma série de pressões, então estavam sendo cobrados a, além disso tudo, ainda tem que ter empatia pelo estudante que dá trabalho, ainda tem que ter empatia pelo pai, pela mãe, que é visto como um problema, como uma ameaça, como uma dificuldade para os professores, né? Então era uma coisa difícil para lidar com isso. Então eu tomei consciência naquela ocasião de como é importante começar esse trabalho pelos professores. Vocês, professores, precisam também se sentir acolhidos, né? Se sentir compreendidos, se sentir valorizados, né? Porque se o professor ou a professora não tem isso, não recebe isso, esse espaço de acolhimento, de escuta, de compreensão, de ser visto, né? É uma necessidade humana, ser visto, ser reconhecido. Se o professor não recebe isso, não tem um espaço para falar dos seus sentimentos, para olhar para dentro de si, para acolher as seus próprios conflitos, como é que o professor vai ter condição emocional de oferecer isso para uma criança e para um jovem? Não tem. Então o trabalho começa por nós, adultos, né? Começa por nós, profissionais da área de educação. Nós precisamos receber empatia, ter essa segurança emocional de que nós somos aceitos independentemente daquilo que nós estamos sentindo, para poder oferecer isso para uma criança também. E com isso promover espaços de escuta dentro das escolas, dentro do contexto escolar. As crianças e os jovens vão precisar disso. Bom, gente, eu poderia falar muita coisa. Esse tema é um tema muito amplo. Daria para a gente tratar desse tema, da cultura da comunicação não violenta de muitas formas, sob muitos enfoques, mas foi uma escolha aqui da gente tratar nesse momento dessa forma, tá? Me coloco à disposição aí para algumas perguntas e agradeço pela oportunidade de fala e pela atenção de vocês e pela paciência de vocês em me ouvir, tá bom? Um grande abraço. Professor, muito obrigada por ter disponibilizado do seu tempo para nos aguardar, para contemplar aqui o debate. As pessoas estão ansiosas aqui no chat, colocando perguntas até agora, né? Como eu disse, tempo tivéssemos, né, para continuar aqui debatendo, porque realmente os temas eles se encaixam, né? Os temas são muito relevantes. E, infelizmente, nós não temos esse tempo todo que gostaríamos, né? Então, professor, nós vamos abrir aqui, né, um bloco com 2 perguntas. Aí já te pergunto se o senhor prefere que eu faça as 2 perguntas e depois o senhor entra respondendo ou quer que faça uma a uma? Eu prefiro que você faça uma a uma. Acho que isso me ajuda a me concentrar em cada uma delas. Ok. Obrigado por perguntar. Então, a primeira é da professora Sandra Regina Ramos, uma querida professora, colega da nossa rede, e ela pergunta: Yuri, podemos entender então que as práticas da comunicação não violenta estão associadas ao trabalho com conceitos e elementos da inteligência emocional? Legal, boa pergunta. Então vamos lá. As práticas da comunicação não violenta estão associadas aos conceitos e aos elementos da inteligência emocional? Estão totalmente ligados. O desenvolvimento da inteligência emocional numa pessoa está diretamente relacionado com a capacidade de diálogo, com a capacidade de se compreender, de desenvolver uma empatia consigo mesmo, de se acolher,
de compreender o outro, né? Um dos princípios, um dos componentes da comunicação não violenta é justamente a gente aprender a reconhecer os sentimentos. Tanto reconhecer os próprios sentimentos, quanto reconhecer os sentimentos dos outros, do nosso interlocutor, do nosso filho, do nosso pai, mãe, da minha esposa, do marido, enfim, das outras pessoas. Então, a gente só consegue ter esse reconhecimento, essa percepção, né, essa sensibilidade para perceber o sentimento das outras pessoas se a gente tem um trabalho prévio com nós mesmos, de nós reconhecermos os nossos próprios sentimentos. É só quando a gente já tem uma vivência de, por exemplo, sentir um medo de algo, passar por uma situação de medo e perceber esse medo e perceber os impactos que esse medo pode trazer, né? no nosso corpo, no nosso estado mental, na nossa clareza de pensamentos, em termos de, enfim, reações físicas. E quando a gente é capaz de dar um nome, falar, olha, isso aqui que eu estou sentindo é medo. Então a gente aprende a reconhecer o que é esse sentimento, como é que ele acontece. Estou só dando um exemplo, tá? A gente poderia falar de muitas coisas aqui, muitos sentimentos. Mas se eu tenho essa vivência de reconhecer e perceber, por exemplo, que, puxa, eu tive uma determinada atitude naquele momento que não foi produtiva. Eu provoquei um dano para alguém. E se eu tenho esse processo de autoempatia, de compreender que o que me moveu até aquela atitude, na verdade foi um medo por algum motivo, e eu tenho consciência disso, então eu tenho já um grau de compreensão que me permite também perceber quando isso acontece com outra pessoa. Porque eu já tenho essa vivência, eu já tenho essa bagagem, já tenho esse repertório na observação da dinâmica humana, de como eu funciono, de como a vida acontece dentro de mim. Então eu consigo perceber isso na outra pessoa também. E é muito interessante como isso pode ser muito útil nos relacionamentos em geral, em todos os relacionamentos, no meu trabalho como pai, ao lidar com os meus filhos, né? Perceber quando às vezes um comportamento de uma criança que não me agrada, que eu posso, se eu não tiver essa sensibilidade, essa compreensão do ser humano, eu posso querer corrigir o comportamento, trabalhar a educação no nível do comportamento, sem ter a compreensão do sentimento da criança, isso muitas vezes é muito infrutífero. Mas se eu tenho esse olhar para o sentimento, ela está agindo assim porque ela está com medo, ela está agindo assim porque ela está ansiosa. Por que ela está ansiosa? Porque ela está sentindo necessidade de ser reconhecida, porque ela está sentindo necessidade de ter uma segurança de que tal coisa ela vai ter. Enfim, essa compreensão, isso está muito dentro da inteligência emocional, sabe? E dentro da comunicação não violenta, uma das coisas, um dos princípios básicos é a gente falar do nosso sentimento. Num diálogo, quando a gente se depara com uma situação de conflito, é a gente a gente conseguir fazer uma migração, né? Uma migração do estado mental de julgamento, de crítica, de censura, de acusação, de cobrança, de ameaça. Eu estou falando várias coisas que são derivadas de um julgamento, são derivadas de um olhar de que está errado o que a pessoa está fazendo. Ela não deveria ser assim. É tudo julgamento isso que eu estou falando, né? Então é um trabalho de sair aos poucos desse estado mental de julgamento por um estado mental de
compreensão. E essa compreensão passa por eu colocar o foco da minha linguagem, colocar o foco da minha linguagem, das palavras que eu uso, da forma como eu me expresso, em como eu estou me sentindo, que impacto que aquela atitude daquela pessoa teve em mim, mas não acusando, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. E sim eu conseguir falar como eu me sinto quando aquilo acontece, do que eu estou precisando, que está me fazendo me sentir desse jeito. Então é um direcionamento da nossa linguagem que acaba direcionando também o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso entendimento através do uso da linguagem. É muito interessante como a comunicação não violenta tem esse efeito de nos treinar a ter um novo olhar para o ser humano. Então está diretamente relacionado, tá? Os elementos da inteligência emocional, né, como foi perguntado aqui, com a prática da comunicação não violenta. Sim, próxima pergunta. Vamos lá. Só, professor, registrando um comentário da professora Sandra, que colocou no chat que desejaria participar de outros momentos de diálogos com você e que acredita no trabalho pela educação emocional. E aí eu já também me adiantei divulgando lá o seu Instagram, tá, professor, para que os colegas possam visitar e acompanhar o seu trabalho. Deixa eu só fazer um comentário, já que você disse isso. Eu não ia fazer, mas eu vou aproveitar a oportunidade, só para dizer que eu tenho um curso online que está pronto, gravado, assim, tem várias aulas, vários módulos, que se chama Como Falar para Seu Filho Ouvir e Ouvir para Seu Filho Falar. Né? Como ajudando os pais e mães a estabelecer, a trazer para dentro de casa, para dentro do seio familiar, essa cultura de diálogo. Tá? Então, lá no meu Instagram, né, que você colocou o endereço aí, que é o yuristores.bentv, tem lá na minha bio esse link, Como Falar para Seu Filho Ouvir, e quem tiver interesse está convidado, tá? Próxima pergunta. Maravilha. Vamos lá. Então, a segunda, né, última pergunta é: como a escola e os professores que estão inseridos numa estrutura e conjuntura social que cultivam a violência podem trazer para seu contexto a cultura da não violência? Como que os professores podem trazer, né? Professores que estão inseridos numa estrutura que muitas vezes é uma estrutura violenta, né? A gente pode dizer dessa forma, né? Como que pode trazer nesse contexto a cultura da não violência? Eu gosto de uma coisa que eu aprendi na época que eu era consultor organizacional, trabalhei muitos anos numa consultoria e fazendo, né, pesquisa de clima organizacional nas organizações na época, e eu fazia workshops com as pessoas das organizações com os resultados das pesquisas, né, que nós obtínhamos. E assim, na hora de fazer planejamento de ações, que a gente pode fazer com esses resultados? Que ações que nós podemos tomar? Então tinha um princípio que eu acho muito válido e que cabe nesse contexto aqui. É a gente ter uma clareza de qual que é a nossa esfera de influência. Porque existem coisas que estão dentro da nossa esfera de influência, que a gente tem poder de influência, dentro do nosso escopo de atuação. Tem coisas que um professor pode fazer dentro da sala de aula, que está dentro do que as regras do sistema escolar permitem. Existem algumas possibilidades do que o professor pode fazer. Existem coisas que estão fora do poder do professor, que são questões estruturais, sabe? E aí fica na minha fala anterior, eu até fiquei com um sentimento assim, um pouco de receio em relação ao efeito da minha fala em algumas pessoas, que pode ter tido em algumas pessoas, de causar uma revolta ou uma indignação em relação ao governo,
em relação às políticas públicas, em relação a como os professores são tratados. Eu vi isso no chat, tá? Eu acompanhei um pouco o chat. Eu percebi alguns comentários assim, né? E isso é perfeitamente compreensível e eu acolho muito esse tipo de manifestação. Porém, eu acredito que manifestações carregadas desse sentimento de indignação e de revolta não são produtivas, não ajudam a construir uma cultura de não violência, uma cultura de paz, né? Porque causa polarização, causa discórdia. E é difícil falar isso, né? Porque é uma situação bem desafiadora, né? Que os professores vivem. Mas assim, eu penso muito na história do Mahatma Gandhi, que é uma das grandes referências na história da humanidade da prática da não violência, da resistência pacífica, né, contra os opressores na época, né, o governo britânico na época. Hoje em dia a gente tem outros desafios. E então como trazer, né, como trazer essa não violência, como trazer como imprimir dentro do contexto escolar algo que nós estamos falando aqui, que é uma cultura de paz, sendo que os professores muitas vezes se sentem violentados, se sentem massacrados, se sentem injustiçados, né? Então, eu sei que é desafiador isso que eu estou falando agora. Eu não coloco isso como uma cobrança, eu não quero que seja recebido como uma cobrança. Mas eu vejo que é o caminho. A gente precisa aprender, não só professores, mas todos nós na sociedade que estamos em algum nível revoltados com alguma coisa, né? E muitos estão. Nós precisamos aprender a expressar aquilo que nós achamos importante, que seja cuidado. De novo, eu estou falando da política do cuidado, né? Expressar aquilo que nós queremos cuidar de uma forma que não agrida ninguém, que não agrida, mesmo que seja alguém que as pessoas consideram um monstro. Nas minhas palavras, se eu me expresso de uma forma que ofende alguém, qualquer que seja, eu já não estou contribuindo para uma pacificação. Eu estou provocando uma polarização, estou provocando violência nas minhas palavras. Então isso é um aprendizado, é um caminho de aprendizado. Existem muitas pessoas, assim como eu, tá? Eu também dou curso de comunicação não violenta e tal, e tem muitas pessoas, né? Se vocês pesquisarem, tem muitas pessoas que dão curso, dão treinamentos nisso, em como aprender a se expressar de uma forma que promova a pacificação nas relações. Inclusive nos diálogos intersetoriais, nos diálogos intergovernamentais, em qualquer nível de diálogo, né? A comunicação não violenta pode nos ajudar muito nesse sentido. Como é que a gente pode expressar os nossos pedidos, pedir aquilo que nós queremos cuidar, né? De uma forma que convide as outras pessoas a se solidarizarem com aquilo que é importante para nós. Porque se a gente se expressa de uma forma que representa uma ameaça para o outro, isso não é um convite para que ele se sensibilize com a minha causa. Se eu falo de uma forma que ameaça o outro, ele se defende. E ele ataca. Ataque gera defesa, né? Agora, se eu consigo me expressar de uma forma que não agrida ninguém, que não ofenda ninguém, que não, que não julgue, isso não é uma coisa muito fácil, mas é um aprendizado que nós podemos ter. Na comunicação não violenta está esse aprendizado. E isso serve tanto para relação entre professores, colegas de trabalho, entre professores e pais, entre professores e alunos, esse aprendizado de como a gente se expressar, né?
Então, assim, eu poderia falar muita coisa, só quis assim, dar um gostinho porque não temos muito tempo agora e porque vocês são livres para pesquisar, né? Quem quiser fazer um curso pode me procurar depois. Tem outras pessoas boas, como eu falei, né? Vocês podem pesquisar. Enfim, é um tema muito rico, é um tema muito rico e eu recomendo, tá? Para todo mundo que aprenda mais sobre comunicação, sobre como usar as palavras a nosso favor, tá? Então, gente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu vou parar por aqui porque eu sei que o pessoal já deve estar cansado, né? Um pouco exausto. E desejo tudo de bom aí para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana, tá bom? Um grande abraço. Nós que agradecemos, professor. Foi realmente assim uma tarde de acesso ao conhecimento de forma muito prazerosa. Os comentários aqui no chat são em massa de parabenização, professor, de dizer que foi uma excelente contribuição com a nossa rede, de quão importante esse tema é, né? Tempo tivéssemos para continuar aqui discutindo, né? Então, queria registrar o comentário de uma professora da nossa rede, coordenadora, né? A professora Maria da Glória Souza. Ela disse assim: trabalhar a violência simbólica no contexto escolar é imprescindível para a cultura de paz. Então, que nós possamos, né, cultuar a paz, que nós tenhamos esta oportunidade no seio das nossas escolas, que esse seja um objetivo, né, professor, e que a gente possa realmente continuar acessando esse conhecimento para que a gente possa estar preparado, porque, como muitos professores falaram aqui, como fazer, né, se nós não estamos, né, preparados. Então, parte é um estudo, é um preparo individual para que depois a gente possa levar, né, para a escola e exceder isso para os nossos alunos, que esse seja um desejo mesmo assim da nossa rede. E nós estamos muito gratos, muito contentes com tudo que aconteceu aqui hoje, tanto o senhor quanto a professora Giovânia. Foi muito prazeroso estar com vocês aqui nessa tarde, professor. Agradeço imensamente, tá? Que possamos ter outros encontros. Obrigada e sinta-se abraçado por todos nós, professor. Obrigado.